Oi pessoal, tudo bom com vocês? O tema do vídeo de hoje é como eliminar comportamentos impulsivos em até 90 dias. Bom, o que são comportamentos impulsivos? Comportamentos como compras, jogos, bets. Então, esse é um tema muito relevante. Antes da gente entrar no tema do vídeo, se você não estiver inscrito aqui no canal, já se inscreva e ativa também o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Então vamos lá. Esse é um tema muito relevante, porque hoje a gente vive um contexto social, tecnológico, cultural até, que promove, aumenta muito a chance de que a gente se envolva em comportamentos mais impulsivos. Então, no caso das bets, por exemplo, você tem até uma questão da mídia incentivando a isso, muita facilidade, tá ali, né, tem um apelo até de brincadeira. E tudo isso envolve reforçadores muito rápidos, muito imediatos. Comprar, né, as pessoas vivem sim, tem muita gente que vive uma condição social difícil, porém, existe acesso a crédito com mais facilidade, as pessoas têm um poder aquisitivo e tem muitas possibilidades relacionadas a compras, assim como o acesso à internet, que possibilita também um uso ali, seja da internet ou de jogos, muito exacerbado. Ou seja, nós vivemos um momento em que é muito estimulado, muito fácil, muito reforçador você se envolver com comportamentos considerados impulsivos. O que é um comportamento impulsivo? É aquele comportamento que você... É o contrário do autocontrole. O autocontrole é quando a gente tem aqui a ativação do nosso córtex pré-frontal, que inibe um comportamento que seria orientado para o desejo, para a satisfação. E o autocontrole, ele inibe isso em prol de uma consequência, de um reconhecimento dos nossos objetivos a longo prazo. Então, um comportamento impulsivo é basicamente um comportamento que não passa por esse filtro. Eu perco a minha capacidade de controlar o meu comportamento. E posso me ver, inclusive, dentro de um padrão que se aproxima ali de vícios ou dependências. Então, tudo isso é bem complicado, segue o mesmo padrão de adicção de outros grandes problemas que a gente também pode ver como o álcool e outros aspectos, mas eu me centrei aqui em comportamentos impulsivos. Então, o aspecto que eu vou trazer, ele está relacionado com uma técnica fundamental que você pode aplicar e que, se você aplicar, ela de fato tem ali uma possibilidade de te ajudar a reduzir drasticamente esses comportamentos impulsivos, como eu falei, em até 90 dias. Eu deixei até um prazo grande para a gente pensar nessa mudança, dado o quanto esses comportamentos eles são enraigados, eles são difíceis de modificação. Antes de eu falar essa técnica, é muito importante eu frisar que realmente, se você estiver se encontrando numa situação em que isso aqui que eu vou falar não vai te ajudar, você não está conseguindo ver mudança sozinho, ou que o nível de comprometimento e prejuízo de alguma dependência ou desses comportamentos impulsivos esteja na tua vida, procure um profissional. Esses tratamentos, aliás, existem tratamentos que precisam ser administrados por um psicólogo e, por vezes, por um psiquiatra em conjunto, tá? Então, aqui eu vou dar esses elementos, a gente vai falar sobre isso, porque muitas pessoas estão ali numa fase inicial de envolvimento com esses comportamentos, já sentem prejuízo, mas muitas vezes é possível essa modificação se aplicarem isso, tá bom? Então vamos lá. Esse aspecto que eu vou falar, essa técnica, ela é uma técnica da análise do comportamento que se chama modificação de contingências. Já vou explicar o que isso quer dizer, mas antes de eu falar da aplicação dessa técnica, vale a pena você desenhar ali, você esmiuçar qual tem sido os seus comportamentos impulsivos, como eles têm acontecido. E o primeiro grande passo que você pode dar antes da gente entrar nessa técnica
é você definir metas. Ou seja, você restringir deliberadamente o seu envolvimento com aquilo. Então vamos lá, vamos imaginar que é de jogos na internet, ou que é de compras. Você vai entender claramente, mensurar qual é o comportamento problemático atualmente. Então você fala, puxa, eu tenho gastado X% do meu salário, X reais por mês, com compras desnecessárias, impulsivas. Ok. Ou eu tenho passado X de tempo na internet todos os dias, ou em jogos, ou em apostas, e aí você vai mensurar qual é esse problema. E aí você vai definir uma meta. Porque às vezes você nem parou para pensar e para se colocar uma meta. Então, claro, inicialmente não faça uma mudança drástica. Então, você está gastando X reais e fala, quero gastar R$0. Pode colocar uma meta gradual. Coloca uma diminuição daquele padrão, que você vai ficar atento, que você vai colocar todos os seus esforços para cumprir. Porque às vezes as pessoas só falam, ai, nossa, isso está acontecendo, é problemático, eu queria não fazer, mas não se propõe a uma mudança. Então, o primeiro ponto, coloque uma mudança. Às vezes, deliberadamente, você consegue organizar o seu comportamento para diligentemente ir mudando aquele aspecto. Aí você vai me falar, Gabi, tentei e não deu certo, ou ó, já tinha tentado isso, não consigo. Eu coloco a proposição de que eu não posso gastar, de que eu não quero fazer e eu não consigo. Então, ok, se é esse o ponto, vamos para a técnica que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que poderá te ajudar. Bom, como eu falei, a técnica é do manejo de contingências. Como que isso vai funcionar? O manejo de contingências é utilizado pensando o que são as contingências. É tudo aquilo que se relaciona, que está mantendo aquele comportamento, está reforçando aquele comportamento que a gente tem. Então, claro, no caso de coisas como os jogos, apostas, compras, você tem ali elementos altamente reforçadores facilitadores que permitem que aquilo se sustente na sua vida. Vários elementos ambientais, o reforço de como você se sente quando você faz e tudo mais. O manejo de contingência já é relacionado com a gente mudar esses reforçadores no entorno desse aspecto que a gente quer gerar uma modificação de comportamento. Vamos pular essa parte complexa e vamos direto para a aplicação, o que você vai precisar entender para colocar isso em prática. A grande ideia é que você consiga definir outras coisas que são reforçadoras para você. Então, vamos partir do primeiro aspecto. Basicamente, o seu comportamento está sendo, todo o reforço está vindo daquele ponto. Então, a gente precisa definir, elencar outros comportamentos alternativos que sejam reforçadores para você. Por exemplo, e mais especificamente, que outras atividades que você gosta são incompatíveis com aquela. Então, no caso do jogo, né? Se a gente colocasse outras atividades reforçadoras como praticar esportes, ler, passar mais tempo com seus amigos, aprender uma habilidade nova. Então, aqui, o primeiro aspecto é você entender quais são outras atividades. E veja bem, não precisa, num primeiro momento, você vai fazer a lista e você fala, não, mas nada é tão prazeroso para mim quanto o jogo, quanto comprar. Não faça essa análise qualitativa nesse momento, essa comparação. Só busque outras coisas que também são reforçadoras, não importa a magnitude, tá? Coisas que você fala, não, ok, isso é agradável, isso também é gostoso. Então, você vai começar a fazer essa lista. Pega um papel aí, você vai fazendo essa lista de outras coisas que para você também são agradáveis e são reforçadoras. Bom, e aí vem o ponto da gente começar a fazer, então, um sistema de recompensas para cada vez que você se envolver com essas atividades alternativas, tá? Então, você vai fazer a sua lista e você vai criar. Então, ó, pensa que você vai colocar uma lista
das atividades prazerosas, e cada vez que você se envolver com alguma delas, elas valem uma pontuação. E aí você vai também criar uma lista de recompensas, tá? Então é isso mesmo. Por isso que a gente meio que troca aquilo que está sendo tão reforçador naquele comportamento hoje por outras coisas, só que de uma forma sistemática, organizada. Então, a partir do momento que você vai ter sua lista de atividades, cada uma delas vai valer um ponto. Como é que você vai estipular isso? Você vai vendo o impacto que aquilo tem. E aí a gente vai fazer uma lista de recompensas. E quantos pontos você precisa para conseguir aquela recompensa. Então, coloque coisas valiosas para você. Coisas que você deseja alcançar. Aí você pode me falar, nossa, mas isso vai funcionar? Então, às vezes eu vou colocar, sei lá, recompensa, viajar um final de semana. Mas, se eu quisesse, eu já não poderia viajar? Então, sim. Só que agora isso vai ficar condicionado a você cumprir para alcançar. E quando a gente faz isso, mesmo que seja de forma consciente, sabendo, isso realmente afeta o nosso comportamento. Porque você passa a querer também aquele outro algo. E se você só pode ter aquele algo através dessa pontuação, o seu comportamento começa a ser movido para fazer aquelas coisas que geram aquela pontuação, para alcançar também aquelas coisas que são desejo para você. Então, assim, muito importante, esses prêmios, digamos assim, não podem ser relacionados com aquilo que a gente está tentando eliminar. Então, não pode ser, eu vou ter um final de semana de jogo. Não, tá? É o contrário. Então, são outras coisas que são prêmios valiosos na tua vida. Minha sugestão, pense em prêmios sempre mais relacionados a experiências, a coisas que você vai experienciar, não tanto coisas materiais que você vai comprar e tudo mais, especialmente se o caso for compras, né? Aí não vai estar incluído isso na lista. Pode até estar, mas como uma coisa especial, que na verdade vai levar um tempo e outras atividades ali que você vai ter que se engajar para você conseguir. Então, essa lista de prêmios, você vai parar e vai pensar, desde coisas pequenininhas, como você assistir uma coisa que você gosta, como você ligar para uma pessoa querida e ficar conversando um tempo, até outras atividades. Então, você vai fazer lá sua lista e vai colocar quantos pontos aquilo ali vale. E aí, lá naquela lista das atividades, você vai delimitar também quanto cada uma vale. Então, claro, aqui é quase uma engenharia que você vai ter que pensar, uma matemática, para que essas atividades tenham pontos, né? Não assim, fiz uma coisa, vale o prêmio mais caro que existe ali. Não, tem que ser alguma coisa compatível, para que estimule você a ir se envolvendo aos poucos com aquelas atividades. Então, basicamente, essa é a ideia principal da gente trocar os reforçadores da nossa vida por outras coisas que façam mais sentido, que sejam valiosas e que isso vai estimulando o nosso comportamento atrás desses reforçadores. Então, esses seriam os comportamentos reforçadores alternativos. Uma outra coisa é que a gente vá monitorando essas atividades, então você tem que ter ali um sisteminha que você vá anotando as coisas que você fez, vá vendo quantos pontos aquilo está te aproximando das recompensas que você quer. Bom, uma outra coisa importante é que você defina a diminuição do tempo ou da frequência daqueles comportamentos. Então, como eu falei, você não precisa se propor a zerar inicialmente. Mas, puxa, eu jogo 2 horas por dia, fico no computador. Coloca uma redução para 1 hora. Depois, coloca uma redução para 30 minutos. Mesma coisa para compras. Nossa, eu entro em sites para comprar todo dia. Delimita que você só poderá entrar 1 vez por semana. E por aí vai. A gente está nesse início, promovendo uma redução gradual do seu envolvimento com aquele comportamento. E para isso, aqui você também vai atrelar com essa ideia. Cada vez que você não cumprir a meta que foi estipulada em relação à redução do nosso objetivo principal, você perde um privilégio. Então, puxa, eu ia ganhar tal coisa. Eu tiro
a minha possibilidade de fazer aquilo que era importante para mim hoje. Que eu ia gostar, que eu ia ter então, perco de assistir o filme, perco de sair com os amigos, para que isso também motive eu não perder coisas importantes. Bom, e aí também é importante a gente definir as consequências de toda vez que eu não cumprir essa meta. Na verdade, que eu tiver uma recaída, então eu fiz a mais do que eu estava acostumada a fazer. Aqui a gente pode definir uma consequência específica, que está muito parecido com o anterior, né? Basicamente, a gente vai perder o privilégio e tudo mais. Mas o mais importante que eu queria frisar aqui é não coloque necessariamente nesse momento punições. É mais interessante a gente só trabalhar com perder um privilégio, algo que eu ia ganhar, do que eu ser punido com algo, tá? Para, né, que a gente não caia aí em algo que fique muito aversivo para você nesse momento. Então, retomando a ideia. Primeiro, qual é o objetivo? Qual é o comportamento-alvo? A gente vai definir claramente como que está sendo a problemática dele e propor a redução gradual. Atrelado com essa redução gradual, caso a gente não cumpra, a gente vai perdendo privilégios. E ao mesmo tempo eu vou elencar comportamentos alternativos que aumentam a chance de eu me sentir reforçada de outra maneira. Para isso a gente vai ter o quadro dos prêmios e quanto eles valem e quanto vale cada uma dessas atividades que são também prazerosas e reforçadoras para que eu vá ganhando. Uma coisa muito importante. Essa é uma técnica realmente muito poderosa. Ela é utilizada dentro de tratamentos que envolvem comportamentos de dependência e comportamentos impulsivos, mas preciso frisar que se você começar a aplicar e perceber que isso não está gerando nenhuma mudança, pode significar que, no teu caso, vale a pena você buscar a ajuda de um profissional. Mais um adendo. A partir do momento que você estiver aplicando isso, saiba, por mais que a gente tenha outros estímulos, outros reforçadores, não é mágica. Muito possivelmente, você ainda vai sentir vontade de fazer aquilo que você estava acostumado a fazer, que você já estava habituado a fazer. Até porque era um comportamento impulsivo. A própria imagem de um comportamento impulsivo mostra que quando a gente treina o autocontrole, você coloca um nível ali de esforço para conseguir fazer aquilo. Pode gerar um aumento da tua ansiedade? Pode. Pode gerar algo parecido com a característica de abstinência? Pode. Aqui vale ressaltar o complemento para quando você estiver aplicando isso de técnicas de relaxamento ou de distração. O que seria isso? Seria assim, vamos pensar no relaxamento. Você começou a sentir a sua ansiedade aumentando, porque você está ali, então, fazendo a proposição de diminuição daquele comportamento, se engajando em outras coisas, só que a vontade está ali. Você está pensando naquilo, você está sentindo aquele impulso. Use uma técnica de relaxamento quando essa sensação estiver presente. Vamos falar de uma. Aqui no canal já tem vídeos sobre isso. Procura também esses vídeos por aqui. Mas uma forma poderia ser uma respiração de relaxamento. Como que é a respiração de relaxamento? Ela é a inspiração em um tempo. Então vamos dizer que você inspira em 5. Você vai segurar em 5 e vai expirar em 10, no dobro do tempo. Então, você inspira, segura, solta no dobro do tempo. Inspira, segura, solta no dobro do tempo. Sempre tentando jogar o ar lá para o seu diafragma, ou seja, uma respiração bem completa. Faça isso durante mais ou menos 1 minuto, 1 minuto e meio. E analisa, perceba se a sua ansiedade, se aquela tensão diminui. E a outra técnica que pode ser associada nesses momentos é a distração. Você está tão pensando naquilo ou incomodado, sentindo aquela vontade, distrair a mente é você colocar a sua atenção em uma outra coisa. Você pode ir lá naquela sua lista de atividades, outras, né, complementares,
e analisar se tem algo dali que você possa fazer. Seria mais interessante porque você já pontua. Se por acaso na hora não tiver nada que você possa fazer, use a técnica de distração, que é realmente levar a sua atenção para uma outra coisa. Então você sai dar uma volta, você para um minutinho para, ouvir uma música, fazer uma outra coisa e realmente tirar o seu foco daquilo, tá bom? Bom, como eu falei, esse é um tema complexo. Esses comportamentos, eles realmente têm uma força ali muito grande, porque eles estão sendo mantidos e reforçados. Porém, essa é uma técnica muito eficiente. Se você não ver melhora, procure um profissional. O tratamento é extremamente eficaz e com a condução de um profissional vai ser muito mais fácil você promover uma mudança. Eu espero muito que esse conteúdo tenha sido útil, válido e que você aplique ele na sua vida e que realmente observe mudanças. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. Se você não estiver inscrito no canal, já se inscreva e ativa também o sininho de notificações para você sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.